Isso é muito diferente de se permitir qualquer relação apenas para a gente não sentir o vazio, a solidão do momento. É muito diferente de confundir intensidade com profundidade e verdade. Muito diferente de chamar de coragem aquilo que às vezes é só uma repetição de antigos descuidos com a gente. Uma raposa não entra no vínculo por ingenuidade, ela entra com consciência. Ela sabe que vai doer. Ela sabe que aquilo não vai ser neutro. E ainda assim ela diz sim. Que sentir tem custo, sim. Mas só faz sentido quando também há valor. A gente só se perde de si quando tenta segurar o que já foi embora. Esse vídeo faz parte de um material exclusivo para os assinantes da comunidade Mundo Interno. Lá eu compartilho materiais exclusivos para acompanhar quem chega no seu caminho de autoconhecimento. E em breve abriremos as portas para novos inscritos. Quem sabe a gente se encontra por lá com mais tempo, mais proximidade, para dar continuidade a conteúdos que você acessa de forma mais resumida nas minhas redes sociais. Por enquanto, eu espero que você possa desfrutar do conteúdo desse vídeo, que é um material exclusivo da comunidade que eu estou abrindo para que você conheça. O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Pequeno Príncipe, realmente, essa não é uma história para a gente compreender, é para ser degustada no sentido mais fértil da palavra. Especialmente o trecho mais famoso e mais conhecido desse livro, que é o Encontro com a Raposa. E é nesse capítulo que a gente vai mergulhar agora, porque nele a gente sente algo que dói na carne. Criar laços pode nos tirar o sossego. O amor é uma entrega sem garantias. Então, vamos mergulhar nesse capítulo. E primeiro você vai apenas escutar, como quem lança uma rede para pescar o que é delicado. Apenas escute a leitura que eu vou fazer inicialmente e busque o que está entre as palavras. Escute com o coração desarmado, porque no fundo somos todos um príncipe esperando por uma raposa ou uma raposa aguardando pelos passos de alguém que faça com que o nosso mundo tenha o cheiro e a cor do trigo. Vamos seguir com a leitura e que você, mais do que escute, possa sentir. E foi então que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu educadamente o pequeno príncipe que, olhando à sua volta, nada viu. Estou aqui, disse a voz debaixo da macieira. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és bem bonita. Sou uma raposa. Vem brincar comigo, propôs ele. Estou tão triste. Eu não posso brincar contigo, disse a raposa. Não me cativaram ainda. Ah, desculpe, disse o príncipezinho. Mas após refletir, acrescentou. Que quer dizer cativar? Tu não és daqui, disse a raposa. Que procuras? Procuro os homens, disse o pequeno príncipe. Que quer dizer cativar? Os homens, disse a raposa. Têm fuzis e caçam. É assustador. Criam galinhas também. É a única coisa que fazem de interessante. Tu procuras galinhas? Não, disse o príncipe. Eu procuro amigos. Que quer dizer cativar? É algo quase sempre esquecido, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente, disse a raposa. Tu não és ainda para mim senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu também não tens necessidade de mim. Não passa teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro.
Serás para mim único no mundo e eu serei para ti única no mundo. Começo a compreender, disse o pequeno príncipe. Existe uma flor. Eu creio que ela me cativou. É possível, disse a raposa. Vê-se tanta coisa na terra. Oh, não foi na terra, disse o príncipezinho. A raposa pareceu intrigada. Num outro planeta? Sim. Há caçadores nesse planeta? Não. Que bom. E galinhas? Também não. Nada é perfeito, suspirou a raposa. Mas a raposa retomou seu raciocínio. Minha vida é monótona. Eu caço as galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem e todos os homens se parecem também. Isso me incomoda um pouco. Mas se tu me cativas, minha vida será como que cheia de sol. Eu conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros passos me fazem entrar debaixo da terra. Os teus me chamarão para fora da toca como se fossem música. E depois, olha, vês lá longe os campos de trigo? Eu não como pão. O trigo para mim não vale nada. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma. Isso é triste. Mas tu tens cabelos dourados. Então será maravilhoso quando me tiveres cativado. O trigo que é dourado fará com que eu me lembre de ti. E eu amarei o barulho do vento no trigo. A raposa calou-se e observou por muito tempo o príncipe. Por favor, cativa-me, disse ela. Eu até gostaria, disse o príncipezinho, mas eu não tenho muito tempo. Tenho amigos a descobrir e muitas coisas a conhecer. A gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo já pronto nas lojas. Mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. O que é preciso fazer? Perguntou o pequeno príncipe. É preciso ser paciente, respondeu a raposa. Tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim, assim, na relva, e eu te olharei com o canto do olho, e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos. Mas a cada dia te sentarás mais perto. No dia seguinte, o príncipezinho voltou. Teria sido melhor se voltasses à meia hora, disse a raposa. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Às 4 horas, então, eu estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Mas se tu vens a qualquer momento, eu nunca saberei a hora de preparar meu coração. É preciso que haja um ritual. Que é um ritual? Perguntou o príncipezinho. É uma coisa muito esquecida também, disse a raposa. É o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias, uma hora das outras horas. Os meus caçadores, por exemplo, adotam um ritual. Dançam na quinta-feira com as moças da aldeia. A quinta-feira é então um dia maravilhoso. Eu vou passear até a vinha. Se os caçadores dançassem qualquer dia, os dias seriam todos iguais e eu nunca teria férias. Assim, o pequeno príncipe cativou a raposa. Mas quando chegou a hora da partida, a raposa disse: Ah, eu vou chorar. A culpa é tua, disse o príncipezinho. Eu não queria te fazer mal, mas tu quisestes que eu te cativasse. Quis, disse a raposa. Mas tu vais chorar? Disse ele. Vou, disse a raposa. Então não terás ganhado nada? Terei sim.
disse a raposa, por causa da cor do trigo. Depois ela acrescentou, vai rever as rosas. Assim compreenderás que a tua é única no mundo. Tu voltarás para me dizer adeus e eu te presentearei com um segredo. O pequeno príncipe foi rever as rosas. Vós não sois absolutamente iguais à minha rosa. Vós não sois nada ainda. Ninguém ainda vos cativou, nem cativastes a ninguém. Sois como era a minha raposa. Era uma raposa igual a 100.000 outras, mas eu a tornei minha amiga. Agora ela é única no mundo. As rosas ficaram desapontadas. Sois belas, mas vazias, continuou ele. Ela sozinha é, porém, mais importante que todas vós, pois foi ela que eu reguei. Foi ela que pus sob a redoma. Foi ela que abriguei com o paravento. Foi por ela que eu matei as larvas, exceto 2 ou 3 por causa das borboletas. Foi ela que eu escutei se queixar ou se gabar, ou mesmo calar-se algumas vezes, já que ela é minha rosa. E voltou então a raposa. Adeus, disse ele. Adeus, disse a raposa. Eis o meu segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos, repetiu o príncipezinho, para não esquecer. Foi o tempo que perdeste com a tua rosa que a fez tão importante. Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa, repetiu ele para não esquecer. Os homens esqueceram essa verdade, disse ainda a raposa, mas tu não a deves esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és responsável pela tua rosa. Eu sou responsável pela minha rosa, repetiu o príncipezinho, para não esquecer. Deixa doer se for pra sentir. O que é eterno não precisa sumir. O amor é o risco que eu escolhi correr. Se um dia tu fores, eu não perco o sentido. Eu ganho a memória, eu ganho a cor do trigo. Vamos conversar sobre o que o nosso silêncio reconhece facilmente no diálogo do habitante do planeta B612 e a pequena e sábia raposa. Você sentiu? Às vezes um coração em paz é como um trigo para a raposa. Ele não serve para comer, mas tem a cor do cabelo de alguém que a gente ama. A raposa pede para ser cativada sabendo que a despedida é o preço do encontro. Ela aceita o choro em troca da lembrança. E nós? Estamos dispostos a pagar esse preço ou preferimos a segurança do deserto, onde ninguém nos toca e nada nos dói? Olhar para essas entrelinhas é ver que, na verdade, a raposa somos nós, escondidos em nossas tocas, esperando que o passo de alguém ou uma verdade maior sobre nós seja diferente de todos os outros passos, nos torne especiais. Então vamos mergulhar agora com a parte da alma que ficou vibrando depois de escutar a parte dessa história. E vamos retomar um pouco falando sobre o livro mesmo, Pequeno Príncipe, que quase todo mundo reconhece pelo nome, mesmo quem nunca leu, já ouviu falar, já viu essa capa, já viu alguma ilustração, já escutou, leu alguma frase solta circulando por aí. Durante muito tempo, esse livro foi colocado em uma prateleira dos livros infantis, e talvez ainda hoje.
E sempre fez muito sentido porque Exupéry escreve com uma delicadeza que alcança a criança que ainda só sabe sentir, não sabe explicar. Mas existe algo que só acontece quando a gente lê O Pequeno Príncipe depois que a vida já nos atravessou um pouco. Depois que a gente já perdeu, depois que a gente já permaneceu, ficou, depois que a gente já foi embora de lugares que a gente amava. Então esse definitivamente não é um livro infantil. É um livro simples, e isso é muito diferente. Ele não exige erudição, mas sim ele te pede muita maturidade emocional para compreender as suas entrelinhas. Porque se existe um livro que existe nas entrelinhas, vive nas entrelinhas, é esse. O que está sendo falado nele não é sobre planetas, nem sobre raposas, nem sobre rosas. É um bordado delicado, palavra a palavra, sobre vínculo, sobre escolha, sobre tempo e, principalmente, sobre responsabilidade afetiva. A conversa entre a raposa e o Pequeno Príncipe é, para mim, mas tão adulta, porque é brutalmente honesta. A raposa não promete felicidade, ela não promete permanência, ela não promete final tranquilo e ela sabe que nada disso vai acontecer ao conversar com o Pequeno Príncipe. Ela diz com todas as letras, se criarmos laços, isso terá consequências. Porque vai haver espera, vai haver expectativas, alegria e dor. E mesmo assim ela escolhe. Isso é o que torna essa parte do livro, esse diálogo tão especial, tão nobre, tão... Eu sou suspeita para falar. Me encanta de verdade Exupéry. Mas esse recorte da história, esse capítulo especialmente, nos mostra como a raposa não entra no vínculo por ingenuidade, ela entra com consciência. A raposa sabe que vai chorar, ela sabe que vai doer, ela sabe que aquilo não vai ser neutro. E ainda assim ela diz sim. Ela diz sim sabendo que não será fácil, mas que será significativo. Existe uma maturidade profunda aí, que muitas vezes passa desapercebido pelos adultos que leem esse livro. A raposa não está sendo vítima. Ela está sendo soberana sobre a própria escolha de sentir. Pelo menos para mim, um dos maiores ensinamentos desse trecho, coisa para adultos, é que aquilo que faz sentido também deixa marcas. Por isso, antes de continuar, eu preciso fazer uma ressalva e trazer muita clareza sobre isso. Essa história não está te convidando a viver qualquer vínculo, nem a se lançar em experiências que já nascem vazias de sentido, vazias de promessa, vazias de verdade. A raposa não escolhe sentir por impulso, muito menos por carência, nem por ilusão. A raposa está ali e ela escolhe porque ali ela sente que existe correspondência, presença, tempo compartilhado e um encontro real. Ela se deixa cativar, mas não se abandona. Percebe? Aqui precisamos fazer uma pausa dramática. Ela não se perde de si. O que dá tanta dignidade à escolha da raposa é que ela percebe que aquele vínculo, ainda que tenha um prazo, terá um significado. Deixará para ela algo vivo. Vai transformar a paisagem do mundo dela. Não vai ser apenas um consumo emocional, uma distração da solidão. Isso é muito diferente de se permitir qualquer relação apenas para a gente não sentir o vazio, a solidão do momento. É muito diferente de confundir intensidade com profundidade e verdade. Muito diferente de chamar de coragem aquilo que às vezes é só uma repetição de antigos descuidos com a gente. A maturidade que esse trecho nos traz não é sobre viver tudo que há, mas a de discernir onde vale a pena estar inteira. Onde há espaço para troca legítima, onde o encontro não vai te diminuir, não vai te fragmentar, não rouba dignidade. Porque sentir tem custo, sim, mas só faz sentido quando também há valor. E por isso esse trecho me toca tão profundamente. E quando a gente lê ele, depois de a vida já ter nos atravessado em muitas e muitas estações, mais ainda, a gente lê ele com mais maturidade, porque já sabe no corpo, inclusive, que nem tudo e nem todos ficam.
Mas também sabemos que algumas coisas, mesmo quando passam, nos transformam para sempre. O trigo, que antes não significava nada, passa a significar. A raposa deixa claro que sentir é um ato de coragem, e assumir o preço de sentir é uma dignidade interior, é uma inteireza. E ela, quando diz que somos responsáveis pelo que cativamos, não está falando de culpa, não está passando um recibo de uma obrigação eterna para o outro. Ela está falando de não fingir que nada aconteceu depois que algo aconteceu. De honrar o tempo vivido, honrar o laço que existiu mesmo quando ele não vai permanecer. E é um jeito tão bonito de olhar para a própria história esse. Tirar a atenção do que não durou, do que não permaneceu, do vazio que ficou e olhar para aquilo que ganhou cor. Então fica esse convite para você. Não é uma tarefa. Um convite para que você perceba o trigo na sua vida, o trigo da sua vida. Aquilo que antes era só paisagem e hoje carrega memória, afeto, significado, história. Se isso estiver claro para você, já é suficiente por agora. A raposa não perdeu o príncipe. Ela ganhou o trigo. E ganhar o trigo é ganhar a eternidade de um sentido que ninguém pode te roubar, porque foi vivido, sentido, integrado. O que a gente cativa, ninguém pode tirar. O essencial não se pode tocar. Eu ganhei a cor do trigo.